De cada 10 mulheres, 4 mulheres no Brasil podem ter depressão pós-parto. Imagine aí, de 100 mulheres, 25 pode ter depressão, é um número muito alto. A mãe já ter uma questão psiquiátrica, né? Sei lá, uma depressão, uma ansiedade. Existe a probabilidade da criança nascer também com alguma questão? O que é mais legal de se dizer pra ela é dizer, eu entendo que tá difícil, mas eu tô aqui com você. É apoiar no sentido, muitas vezes ela só quer ser escutada. Você sabia que nem toda mulher se sente bem emocionalmente logo após o nascimento de um bebê? E que isso é mais comum do que parece e principalmente tem nome, tem explicação e tem cuidado? Maio é o mês em que a gente celebra o amor de mãe, mas também pode ser um momento de ampliar o olhar sobre tudo que envolve a maternidade, inclusive o que acontece por dentro. Porque depois do parto, muita coisa muda ao mesmo tempo. O corpo, os hormônios, a rotina e as emoções também. Algumas mulheres podem se sentir mais sensíveis, confusas ou até um pouco sobrecarregadas nos primeiros dias, o que é conhecido como baby blues. Em outros casos, esses sentimentos podem durar mais e precisar de acompanhamento. E tá tudo bem falar sobre isso. Esse episódio é um convite ao entendimento para quem está esperando um bebê, para quem está vivendo esse momento e agora também para quem está por perto, porque informação é uma forma de cuidado. Quanto mais a gente conhece, mais a gente acolhe. E quanto mais acolhe, mais leve esse caminho pode se tornar. Para guiar essa conversa com responsabilidade e sensibilidade, hoje recebemos uma especialista que vai nos ajudar a entender melhor esse período tão único da vida de uma mulher. Doutora Daniela Mourão, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Então, voltando aqui, né, ao Elas Têm Poder, e da primeira vez a gente falou, eu já nem me lembro. Sobre depressão. Depressão. E hoje a gente vai falar de depressão pós-parto, né? Esse tema que é tão comum, infelizmente, né, entre as mulheres, as mães, mas que é preciso que a gente cada vez mais tome conhecimento, entenda como é que pode, né, tratar, o que pode fazer antes, durante e depois, para que essas mães possam cuidar melhor, tanto de si como dos seus filhos, não é isso? Exatamente. É um tema de muita relevância, exatamente porque hoje a gente tem uma romantização ainda da maternidade. Verdade. E o que é que isso quer dizer? É que a gente tem uma cultura ainda, né, muito cristã, de trazer a maternidade como algo assim mítico, maravilhoso, perfeito, né? Não só que toda mulher já, né, já que vai dar mãe conta, ali, já vai dar conta. Que vai dar tudo certo, né? Que vai criar aquele vínculo já de imediato, que vai conseguir amamentar, que vai ser tudo fácil. Mas, na realidade, esse é um período de uma adaptação emocional bem considerável. Nesse momento aí do pós-parto, que a gente chama puerpério, a mulher ela vai passar por grandes transformações. Hormonais, físicas, emocionais, privação de sono. É verdade. E uma readaptação, porque ela passa, né, a se transformar, ela tem uma perca de identidade, porque ela deixa de ser a pessoa que ela era antes e nasce uma mãe, né? Então, verdade. Assim, é um momento de um grande desafio, na realidade. E isso precisa ser dito, precisa ser falado, né? Principalmente para as mães que estão na primeira gestação e mães de idade mais jovem, porque elas precisam dessa informação para entender que esse é um período realmente desafiador. Pois é. E na sua prática ali no consultório, né, como psiquiatra, você percebe assim que o índice, né, de depressão pós-parto, ele é maior em mães mais jovens ou em mães mais já... né, sei lá, passou dos 40, ou isso não tem esse dado? Não, assim, o dado é geral, é global. No global, em torno de 15% a 20% atinge as mulheres, que é um número considerável, né? E no Brasil é 25% das mulheres, não numa faixa etária nem pequena e nem alta. Ou seja, de cada 10 mulheres, 4 mulheres no Brasil podem ter depressão pós-parto. Imagine aí, de 100 mulheres assim, na escola, 25 pode ter depressão, é um número muito alto, né? Muito alto. Muito alto. Com fatores de riscos importantes. Mas, assim, seria bem interessante a gente começar falando, assim, antes da depressão, porque a depressão pós-parto aí já é um transtorno, já é um diagnóstico, né? Tem uma situação anterior, né, à depressão pós-parto, que
que essa que é informação bem importante, precisa ser dita, que se chama Baby Blues. Esse Baby Blues aí. Exatamente. Aí, o que seria o Baby Blues, que também é conhecido como uma melancolia. É uma alteração transitória, né? Um momento fisiológico. O que é que acontece? O que é Baby Blues? Então, nesse momento, a mulher, durante a gestação, ela vai ter alterações hormonais. Aumento de progesterona, aumento de estrógeno, justamente para manter essa gestação. Porém, quando acontece o parto, esses hormônios, eles caem de forma abrupta, certo? E outros começam a aumentar, que é a ocitocina, a prolactina, para ela poder fazer a amamentação. Então, há uma alteração hormonal gigante. Então, só esse fator isolado já gera uma instabilidade grande emocional nessa mulher. Olha aí, é importante, né? Porque até os familiares, o marido, entender, né? As pessoas que acompanham, porque assim, o fator hormonal em si, ele já é um fator de risco, ele já desestabiliza. Então, a mulher, ela tá ali feliz porque teve a criança, mas ela tá chorando ao mesmo tempo. Entendi. Que a gente chama essa ambivalência. Ela tá feliz pelo momento, porém, ela tá chorosa por conta da questão hormonal. E também tem a questão física, né? As transformações físicas, né? Aquela questão da identidade, como a gente estava falando. Você percebe aquele ser e ali você vai ter que cuidar dele. De repente, ele depende, aquela codependência completa de você, né? Nós já somos mães, eu tenho, né, 2 gestações, a gente fica realmente com aquela dependência de olhar aquela criança, que depende completamente de você, né? Para se alimentar, para dormir. Então, tem essa dependência. Então, fica com aquele medo, o receio. Será que vai dar conta? Será que não vai dar conta? Então, mas todos esses sintomas de tristeza, né, de medo, de insegurança, de choro, são leves e são moderados. E atinge até 80% das mulheres. Tá. E começam a acontecer em torno do 2º a 5º dia e vai somente até 15 dias. Então, ele desaparece. Então, apesar da mulher não estar se sentindo chorosa, triste, ela consegue dar conta do bebê, dar conta dela. Ela toma um banho, ela consegue se alimentar, ela consegue cuidar do bebê. Está chorando, mas está cuidando. E aí, com 15 dias, 20 dias, ela resolve completamente aquilo. Aí, a questão é quando isso não se resolve. Que aí Passou dos 15, Passou dos 15, complicado. 20 dias. Aí é onde é que a gente tem que prestar atenção para os sintomas que ficam permanentes depois desse período, né? Que aí a gente poderia pensar em depressão pós-parto. Então, fica aí a informação, né? Então, nos primeiros 15 dias é normal. A gente, de vez, né, tá ali com aquela melancolia, uma tristezinha, chora aqui de repente, né? Enfim, pensa assim, meu Deus, eu era sozinha, eu ia para onde eu queria, agora tem essa criança. Fora as dores, né? Que a pessoa tá recente do parto, às vezes fez uma cesariana, então ainda tá, né, cesariana, ainda tá com o corpo que fica esquisito, né? Que a gente olha ali, aquela barriga escura, né? Amamentando. Tem a questão da amamentação que às vezes não é tão simples, né? A pegada do bebê, às vezes dói amamentar. Isso também é importante ser dito, né? Isso. E às vezes, eu pelo menos, eu era muito novinha, né? Tinha 22 anos. Naquela época a gente não tinha tanto acesso a tanta coisa. E aí, quando eu botei ele aqui pra mamar, que doeu, minha amiga. Eu dizia, meu Deus do céu. Aí o médico chegou uma hora e eu tava lá, até o médico, acho que ele achou engraçado, sei lá. Ele deu um sorrisinho assim. Aí eu olhei assim pra ele e disse assim, doutor, quando é que vai parar de doer? Porque parecia que o menino tinha dente, né? Ele pega assim no peito e dói. Então, isso é importante você ter falado, que existe exatamente a maneira correta, que se chama pegada da mama. E isso aí é orientado na maternidade, né? Você tem que... A posição do bebê, a pegada da mama, porque isso faz toda a diferença. Se ele não pegar de forma correta, aí pode levar a uma mastite. Né? Que é uma complicação mamária. E aí dói. E às vezes a mãe não consegue amamentar pela dor, causa fissura. E aí vai evoluindo para um problema maior, que ela realmente é impedida de amamentar. E outras vezes a mãe não tem leite, né? Ela está muito estressada, ela está cansada, o leite realmente não desce. E é importante dizer isso, porque também é um fator de risco para a depressão pós-parto, naquela história da romantização. Isso, porque de às dizer vezes, que não está dando conta, né? Isso, que eu não sou uma boa mãe, porque eu não consigo amamentar, porque o meu leite não é bom, porque às vezes é preciso ir para a fórmula, né? E aí é importante que a gente diga que, tipo assim, se você não consegue amamentar, ir para a fórmula também é um gesto de amor. Exatamente. Essa questão da idealização, entendeu? Tipo, você vai ser a mãe possível.
Isso. Né? Não é a mãe ideal. Então, assim, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Você vai ser a mãe possível. Não é a mãe ideal, porque tem também essa... Hoje a gente vive, além dessas questões hormonais, né? A questão física, essa questão de você realmente ter todo esse cuidado com o ser novo, né? Sim. Ainda tem as questões das redes sociais, né? Isso, que vê às vezes umas mães que acabaram de ter filho e tão lindas. Que lá é tudo perfeito, sem né? uma gota de barriga, né? Sem barriga, então com o cabelo arrumado, a casa arrumada, o bebê lindo, né? Tudo ideal. Então aquilo ali é idealização, e não existe. Não é vida real. A vida real é bem diferente. A vida real é difícil para tomar banho, né? É difícil. Para fazer xixi, para tudo. Para tudo. A gente precisa de parceria para poder ajudar. Isso essa é a vida real. Então, assim, esse quadro comparativo gera um sofrimento muito grande. Então, essa romantização acaba gerando sofrimento, acaba gerando culpa e um sigilo, porque essa mãe, ela não quer falar, porque ela é julgada. É como se ela falar, ela não é uma boa mãe, né? Vem todo mundo pra cima. Isso, porque assim, as outras deram conta, ela não deu conta, porque isso é o que a gente não deve falar para uma... Imagina, né? A pessoa está num momento altamente vulnerável, fragilizada, né, literalmente, tendo que ainda neste momento todo, né, de consequências físicas, hormonais, de mudança, de privação de sono, cuidar de uma criança. Verdade. E ainda está tendo assim não está tendo esse apoio, né, familiar, principalmente do cônjuge, né, às vezes de familiares mesmo, né, Aí vem a sogra que traz as amigas, aí vem a mãe que traz as amigas, e aí dá um pitaco aqui, outro acolá, né? São bem diferentes assim, né? O tempo, os contextos, né? E tudo. Eu mesma, no primeiro filho, eu amamentei até os 6 meses. Ele foi até os 4, só amamentando mesmo. Aí, com 4 meses, eu tive que voltar para a faculdade. Aí, estava introduzindo frutinha, não sei o quê. Aí, era peito e comidinha. Mas os gêmeos, né, que foi a segunda gravidez, eu não consegui nem um mês. Porque eles não dormiam ao mesmo tempo, né? Então, um estava acordado, o outro estava dormindo. Aquele ali que estava dormindo acordava, esse dormia. Nossa. Eu não conseguia ter produção de leite, porque eu estava estressada, sem sono, né? Enfim, E aí, eu cheguei na pediatra e ela ficava, não, aí você vai... Não sei o que eu disse, doutor, olha, eles precisam da mãe viva para cuidar deles. Então, nós vamos dar a fórmula mesmo. E aí ela, pois você vai dar na colherinha de noite. Eu, o quê? Você acha que eu vou dar para 2 crianças? Imagina, 2 bebês, era só eu e meu marido, de noite. Sim. E já tinha o Tiago com 3 anos. Como era que eu ia dar na colherinha o leite para esse menino? Botei na chuquinha, bebê, estão tudo criado aí com 30 anos, 31. Mas aí você tocou num ponto muito importante. Essa mãe, ela precisa ser cuidada. Ela precisa, esse bebê, ele precisa ser cuidado por um adulto, né? E essa mãe precisa ter esse cuidado, ela precisa ter essa parceria, ela precisa ter essa ajuda, né? Ela precisa dormir, né? Ela precisa ter alguém que fique com essa criança, que é um ponto importante. Sim. Porque às vezes a pessoa... ajuda como? Ajuda de qualidade, né? Porque às vezes você chega lá... olha o bebê, mas a mãe fica ali de lado. Porque ajuda realmente a pegar a criança para que essa mãe descanse. Exatamente. Né? Ela precisa ser cuidada. E você vê que quando a mãe ela realmente é cuidada, ela melhora essa qualidade. Sim, imagina, a madrinha de um deles, né, que foi um casal, o Vitor e a Thaís, ela ficou uns dias comigo lá, né? Aí ela, no dia que ela pegou, que ela deu a chuquinha de leite de noite para eles, né, da fórmula, que eles dormiram mais tempo... Meu Deus, que bênção. Mas também acordei e tava tudo cheio de leite aqui. Né? Mas assim, deu aquele descanso, dá aquele aconchego mesmo pra gente, né? Pra a gente não se sentir tão só. Exatamente. E aí você percebe que assim, você melhorando a criança, melhora. Porque assim, a gente vai ver aqui ao longo da conversa que quando a mãe ela desenvolve realmente uma depressão pós-parto, isso impacta no bebê, não é só na mãe. Olha aí. Né? Isso impacta no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento emocional, cognitivo, porque ela não consegue ter uma relação com a criança e a criança não vai se desenvolver. Então, vai ter um impacto não só na vida da mãe, mas na da criança também. Sim. E aí, o que você, de consultório, assim, algum caso que você possa aqui falar pra gente, né, como um exemplo, o que aconteceu. Por exemplo, mães que já têm, passam por algum tratamento, ou para ansiedade, ou depressão mesmo, e que ficam grávidas. Isso aí já é mais um fator que pode desencadear a depressão pós-parto?
Isso, porque assim, a depressão pós-parto, ela tem fatores de risco. E um dos fatores de risco é justamente a pessoa já ter uma história pregressa de algum transtorno mental, né? Que pode ser ansiedade, pode ser depressão, um transtorno bipolar. Então, se eu já tenho um histórico de ansiedade e depressão, então eu tenho chances bem maiores de desenvolver uma depressão pós-parto. Entendi. Então, essa pessoa, ela tem que tratar a depressão durante a gestação. Durante a gestação. Isso, a depressão, a ansiedade. E esse é um medo bem comum das pacientes, Sim. né? Aí eu vou tomar remédio, ou algumas que tomam remédio querem parar de tomar o remédio porque tem medo que essa medicação possa passar para o bebê, né? E hoje a gente tem medicações seguras que não passam para a placenta. Então, por exemplo, no momento, né? Hoje, no momento que você perguntou, eu estou acompanhando 3 gestantes. Sim. E 2 pós-partos. E tudo ok. Olha então, eu já aí. acompanhei em vários momentos, né? Assim, tenho Sim. 16 anos de consultório e tudo ok. Elas não desenvolveram depressão pós-parto justamente por isso. Porque a gente fala assim, se 80% das mulheres vão passar pelo baby blues, né? Sim, que é o período de 15 que dias. é o período de 15 dias de adaptação. Essas pacientes que já têm essa história pregressa, provavelmente, se não tratadas, elas vão desenvolver depressão pós-parto. Já existem, inclusive, estudos que essas pacientes que desenvolveram depressão pós-parto, geralmente são depressões que estão iniciadas durante a gestação. Tem que Elas ter só cuidado. continuam na depressão pós-parto, né? Porque como é no início dos 15 dias, a gente não chama devido a essa adaptação. Sim. Aí elas só seguem com a depressão pós-parto. Então, assim, fiquem tranquilas, né? Sim. Dizer para as mães que existe esse medicamento e é aí que é super importante, porque o momento mais difícil é justamente o pós-parto. Durante a gestação, assim, é tudo favorável. A mãe está bem, a mãe está feliz, ela está dormindo, né? Ela está com os hormônios ok, assim, você fica feliz, né? Durante a gestação. A questão, o perigo maior do desenvolvimento do transtorno é realmente no período imediato do pós-parto, né? Que quando é que essa depressão pode surgir, né? Que é outra dúvida que tem. Então, pode surgir a partir da 4ª semana até 1 ano. Então, em qualquer momento, essa depressão pode surgir. Né? E quais seriam, assim, sintomas, né? Assim, sintomas. Geralmente, os sintomas da depressão pós-parto, eles são muito semelhantes ao da depressão realmente maior. Por exemplo, a tristeza. Mas não é aquela tristeza, assim, de choro. Não é aquela tristeza, assim, maior. Sabe? A pessoa parece que está afundando. Que não vê graça em nada, Isso, né? ela está afundando, ela está assim, presa, ela, tipo assim, está assim, sofrida, sabe? Ela não quer ter contato com esse bebê. O choro do bebê incomoda ela. Ela quer, tipo, ela não se sente capaz de cuidar do bebê, ela quer que um outro cuide do bebê. Sim. Em outras situações, ela fica assim, com uma ansiedade tão grande que ela não deixa as pessoas cuidarem do bebê. Não quer que... Você já viu essa situação? Ninguém pegue no bebê. Então, ela marca vários médicos, porque, tipo assim, ela, ao mesmo tempo que ela se sente incapaz, ela precisa validar. Então, ela fica procurando pessoas e médicos para poder ter certeza que aquela criança está bem, entendeu? Validando e procurando. Aí altera o sono, ela não dorme. Não porque geralmente o normal é que a gente aproveite quando o bebê está dormindo para a gente dormir, né? É verdade. Mas ela não consegue dormir. Essa pessoa, ela não dorme, ela está com insônia. Tem alteração no apetite, ou come demais ou não come. Tem o que a gente chama assim, de anedonia, que ela não tem assim, vontade para fazer nada, o que fazia antes. Ela não quer conversar com as pessoas, ela não quer sair com o bebê, ela não quer passear, ela não quer se arrumar, ela não quer tomar banho, não tem autocuidado nenhum, quer ficar isolada, né, triste. Então, assim, são sinais que são muito perceptíveis para quem está do lado dessa mãe. Sim. Né, do lado dessa mulher. E aí quem está ali do lado tem que observar, né? Isso, porque assim, não é aquela tristeza que eu tô só chorando às vezes, é aquela pessoa que, acho, antes da gente começar aqui, você pontuou que alguém da sua família teve. Ela muda mesmo o comportamento. Parece você assim vê que é outra ela pessoa, tem né? uma transformação, assim, ela tem uma mudança de comportamento. Uma mudança de humor, uma mudança no aspecto físico, uma mudança na fala. Ela é triste o tempo todo, a questão do vestimento. Ela não quer ter contato com o bebê de maneira nenhuma, né? Assim, fica afastada do bebê, fica isolada. Enquanto as pessoas estão socializando, ela está sempre afastada, né? Então, esses sinais, vocês precisam estar atentos. E por quanto tempo? Passou os 15 dias, passou 1 mês, passou 2 meses, e a pessoa permanece com esses sintomas, aí a gente é um sinal que não está ok. Tem que cuidar, né? Não, que tem que procurar um psiquiatra, um profissional de saúde mental, que pode ser até o próprio... Geralmente, o obstetra que está cuidando dela, né? Que ela vai reavalidar... Sim.
consegue observar né, que ele está atento também, né, a esses sintomas e encaminha para o psiquiatra. Mas, assim, às vezes, essa pessoa não quer ir nem ao médico. Então, assim, tem que ter a ajuda do familiar, né, do marido, né, Verdade. ou da família. Porque, assim, às vezes as pessoas ainda, né, infelizmente, interpretam isso, assim, como sinal de fraqueza, que a pessoa tá fazendo, às vezes, ali um corpo mole, né? Que ela não consegue. Não é uma doença. Realmente, a depressão, né? Que como a gente conversou, é uma doença, né? Que é incapacitante. E essa mãe, ela não consegue realmente cuidar desse bebê e nem dela. E como eu te falei, não impacta só a vida dela, vai impactar a vida do bebê. Porque ela não consegue dar uma qualidade afetiva a essa criança. Então, essa criança, ela não vai ter afeto dessa mãe. Ela não vai ter a mãe que cuida, e né? Não vai ter que cuida, não vai ter amor. E essa criança precisa, nesses momentos iniciais, desse amor para ela poder desenvolver relações sociais. Né? Ela, no desenvolvimento dela cognitivo, ela precisa desse cuidado, que a mãe não dá. Então, assim, por isso que a gente precisa dessa conversa, porque na depressão materna pós-parto, a gente está cuidando da família, não só da mãe. Verdade. O marido, por exemplo, né? Que às vezes acha que a mulher não está mais ligando para ele, que não gosta dele, né? Então, assim, quando todos ali ao redor dessa mulher têm essa noção, eu acredito que o problema seja mais, vamos dizer, contornado de forma mais adequada, né? Isso, porque assim, se esse pai pensa que a mãe, naquele momento, está precisando de ajuda, consegue ajudar, e que o filho também vai ser afetado de forma cognitiva, isso muda tudo, né? Então, assim, é toda uma família afetada, né? Por uma situação que pode ser resolvida. Né? Porque, nesse caso, essa mãe, ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de terapia. Não é uma situação como a do Baby Blues, que se resolve sozinha. Se essa pessoa ela não for tratada, ela vai ficar anos nesse processo de adoecimento, 1 ano, 2 anos, sempre com esse, tipo assim, conseguindo fazer as coisas com muita dificuldade, sempre nesse processo de isolamento, de conduta de antissocial, com dificuldade de cuidar de si, de cuidar do bebê, sempre precisando de muitas mãos para ajudar e com essa dificuldade realmente de interação com o bebê. Então, assim, não se resolve sozinho. Tem que ter uma equipe ali, né? Isso, ela precisa realmente de um tratamento medicamentoso, né? E aqui, como você falou de uma experiência, eu também tenho uma experiência de uma gravidade maior, de depressão pós-parto, que seria a psicose pós-parto, que também pode acontecer. Certo. Então, essa psicose, ela já é uma, vamos dizer, na graduação, ela já é... Primeiro, a pessoa que tem psicose, ela antes teve a depressão pós-parto ou não? Ela já pode ter um problema que desencadeou direto essa psicose pós-parto. Exatamente. Ela pode já abrir com quadro de psicose. Tá. Pode ter a depressão e evoluir para uma psicose, mas o mais comum, ela já tem um transtorno e ela já abre com a psicose pós-parto, que já é uma doença rara, né? Assim, bem raro. Enquanto que a depressão é 25%, né? E o Baby Blues 80%, ela é em torno de 0,2% a 0,5%. Né? Muito pouco. Mas são aquelas mães que têm aquela alucinação realmente. Tipo, escutam vozes que dizem para ela que tem que matar a criança, que a criança é um bicho, que ela não consegue, que tem malformação, que ela precisa realmente se livrar daquela criança, ela tem alucinação, ela tem delírio. E realmente a gente precisa, nessa situação, afastar a mãe da criança. Ela precisa de internação psiquiátrica, porque ela não consegue diferenciar realmente o que ela está escutando. E se ela não for afastada da criança, então como ela pode realmente vir a matar essa criança, né? Isso, né? E me diga mais assim, o que essa mulher, por exemplo, um sinal para quem está por perto, a família, para identificar? Ela vai querer machucar o bebê. Né? A conversa dela não tem o menor sentido, então a conversa dela é sempre falando coisas ruins do bebê. Ela quer realmente ela tenta machucar o bebê de todo jeito, quando ela fica sozinha com o bebê. Ela fala coisas não pertinentes, assim, sobre ele. Geralmente essas mães, elas já têm algum tipo de transtorno, né? E o que é mais dificultoso é que também por isso, às vezes elas estão em situação sozinha, situação de rua, ou não moram com ninguém, entendeu? E aí, às vezes, acontecem muitas tragédias, digamos assim, por isso. Porque elas não estão com a família, elas estão sozinhas. Às vezes, tem essas crianças sozinhas. E acontecem muitas situações, como a gente vê relatos triste, aí. Né? Exatamente. Eu vi uma vez no orfanato aqui que eu fui visitar, tinha uma bebezinha que ela estava
com a parte da cabeça, assim, a mãe tinha puxado, tinha arrancado o cabelo da menina. Era uma bebezinha, tava no berço lá. Eu fiquei impressionada com aquilo. Mas aí é toda... Exatamente, ela era de situação de rua, né? Drogada e tal. Isso, porque aí tem isso também, né? Tem a questão de, geralmente, a pessoa tá usando droga, ela teve uma gravidez... Ela era uma pessoa que tinha um transtorno e não usou remédio, ou estava usando droga. E aí, a família, nessa situação aí, ela já tá sozinha. E aí, são desses casos bem extremos. Então, por isso que eu disse que é bem raro realmente, né? Então... Sim. E aí, então, assim, a mulher tá lá fazendo o pré-natal, lá com a médica dela e tal. E aí, era interessante que ela mulher, né, já se tem alguma tendência para ter uma depressão, ou se já tem, né, que falasse, porque aí ela indica para ir para psiquiatra, né, o psicólogo, enfim. Exatamente. Eu tenho muitas parcerias com ginecologista que elas já indicam, olha, ou pacientes minhas que querem engravidar. Sim. Entendeu? Tipo assim, você é uma paciente que tem... Que já trata alguma coisa, isso, né? que, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, né? Eu tenho uma depressão leve e eu quero engravidar. E aí, doutora, como é que eu faço? A gente faz uma mudança do medicamento que ela usa, caso esse medicamento não possa ser usado na gravidez. Então, a gente faz a adaptação para um medicamento que ela possa usar na gravidez, e aí ela vai poder, né? Ela vai tentar engravidar, como a gente sempre faz esse processo. Muda o medicamento primeiro para ela poder engravidar. Entendi. E aí ela segue a gravidez com aquele medicamento que não afeta o bebê. E aí segue toda a gestação e depois o pós-parto muito acompanhado de perto, né? Então tem que ser umas consultas com mais frequência, né? Porque via de regra, pode acontecer alguns outros problemas nessas pacientes que já têm uma dificuldade, né? Entendi. E aí não tem nenhum problema, porque assim, a segurança é que esses medicamentos, eles de fato, mesmo antipsicóticos, não só antidepressivos, né, que são os medicamentos de eleição, eles têm hoje com segurança que eles não passam para o leite materno. Então, assim, mesmo que durante a gestação a mãe, ela tenha pensamentos que a gente chama disfuncionais. Por exemplo, no momento eu tenho uma gestante que ela já está com pensamentos disfuncionais. Tipo, esses medos que, via de regra, a gente teria no momento do baby blues ou na depressão pós-parto. Então, ela já está agora na gestação. Já na gestação, isso, né? O que é que eu vou fazer com a criança? Como é que eu vou dar conta dessa criança? Assim, preocupações no futuro da criança, e aí ela já sofre com isso, sendo que ela está no 24 semanas. Está né? bem no início ainda, isso, né? mas o sofrimento é como se ela já tivesse com todas as questões físicas e hormonais. Então, aí nessa situação, a gente já entra com tratamento para justamente, porque se essa pessoa, por exemplo, que já está com toda essa sintomatologia, chega no pós-parto sem nenhum remédio, ela com certeza leva ali com uma depressão grave. E deixa eu lhe perguntar, a questão a mãe já ter uma questão psiquiátrica, né? Sei lá, uma depressão, uma ansiedade. Isso, vamos dizer, existe a probabilidade da criança nascer também com alguma questão? Assim, ansiedade e depressão não existe, porque depende muito às vezes são fatores muito sazonais, assim, tipo, né? Mas transtornos como a bipolaridade, esquizofrenia, sim, porque são questões genéticas. E aí essa criança tem uma predisposição genética para esses transtornos. Então, assim, com certeza. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas ansiedade e depressão, como às vezes são pontuais, por circunstâncias, né? Aí é menos prevalente, digamos assim. Mas, assim, o que acontece muito nessas questões medicamentosas é que a gente não pode manejar com muitos remédios. Sim, né? por causa da gravidez. Por conta da gravidez. Então, a gente tem um arsenal, digamos, ainda pequeno, né? Para o manejo. Quando está amamentando também, passa para o leite? Não, é a mesma coisa. Então, a gente tem um arsenal pequeno, né? Mas seguro. E aí, então, a gente não pode, assim, manejar muito, né? Então, assim, por exemplo, transtorno bipolar, que usa, geralmente, estabilizadores de humores, né? Então, a gente não tem com segurança. Então, não dá para usar. Então, a gente tem que ficar tentando aí alguns medicamentos heróicos para poder funcionar. Mas a gente tem bons resultados. Interessante, né? E é importante. Eu mesmo nunca tinha ouvido, assim, uma profissional falando dessa questão nas mães. Né? E é muito importante, porque imagina, é algo muito novo para todo mundo ali, né? Para a família, para o pai, para a mãe, para a avó, enfim. E essa mulher precisa realmente ter esse cuidado, né? Alguém cuidar, alguém orientar, alguém levar.
E ela também querer. Por isso que é importante um papo como esse aqui, para quem tá ali, né? É uma gestante, ou tá querendo ainda engravidar, né? Ou já tá passando por essa situação e às vezes fica sofrendo sozinha, né? Buscar uma ajuda. Isso, não é isso? tipo assim, é bem legal, até quando você vai ler sobre esse assunto, essa história realmente é muito romântica. A gente recebe, a gente é criada, né, por uma gestação perfeita. Mãe né? Aguenta tudo, né? Mãe é a leoa. Exatamente. Tipo assim, a gente é para suportar tudo, então a gente idealiza realmente, né? Enquanto a gente é criança, enquanto mulher, né? Sim. Que é bem diferente do que de fato acontece, né? Eu, assim, esses primeiros 15 dias, de fato, para mim, eu tive um baby blues. Né? Até porque eu também tive uma filha muito nova, né? Com 23 anos. E eu estava na faculdade, né, de medicina. Tudo junto, misturado, né? E ainda por cima, eu não morava aqui. Olha né? aí. Então, assim, tinham fatores, né? Então, assim, é muito individual, né? Que justificavam, né? Todo. Então, assim, eu estava na faculdade sozinha e com muito jovem, né? Então, assim, 15 dias que eu disse, como assim, né? Então, assim, realmente você se vê numa situação que você não pode sair daquela situação, né? Que você vê uma criança completamente dependente de você, né? E, assim, por mais que as pessoas estejam ali, mas a questão da amamentação, que é uma demanda espontânea, né? Nos primeiros dias é sobre você estar ali, né? Mas o que é importante, que é para ser dito, é que, assim, e desmistificado de alguma maneira, é que isso pode ser compartilhado. Né? Assim, já existe toda essa mãe aí, ela tá ali com várias questões que a gente está falando aqui, né? Ela tá com todas as questões hormonais, tá com questão física, tá com essa questão de identidade. E as pessoas ali não. Então, as pessoas ao redor, elas podem sim ajudar de uma maneira prática, né? Ficar com essa... Perguntar para essa mãe, por exemplo, o que é que você quer que eu faça por você? Sim. Né? Simples, o que é que você quer? Você quer dormir um pouco mais, você quer que eu faça uma comida, você quer que eu segure aqui. Então, assim, fazer uma pergunta objetiva para essa mãe ajudar de uma forma prática. Porque ela precisa ser cuidada. Então, assim, dividir, por exemplo, às vezes o papel masculino é muito pequeno, né? Hoje mais, ele precisa ajudar mais esse pai. Com tarefas mesmo domésticas, né? Assim, que no caso a mãe fica com a parte maior da criança, o pai pode entrar com a parte maior da casa. Então, as tarefas podem ser compartilhadas de uma maneira melhor para que essa mãe ela possa ser cuidada, como a gente diz, porque é um cuidado da mãe, é um cuidado do filho. Ou eu falo o pai, mas tipo, ou a mãe, uma sogra, ela precisa ter um apoio, porque às vezes também tem situações que a gravidez não é desejada, né? Sim, ainda tem mais esse... vamos dizer, esse plus aí. Isso, né? Porque a gente tá falando aqui de situações, assim, de um casamento que a mãe quis e tudo mais, né? Isso, porque tem, por exemplo, um fator de risco que a gente citou aqui é um fator de risco de a pessoa já ter uma doença, né, anterior. Mas tem vários fatores de risco que predispõem a uma depressão pós-parto. Fatores socioeconômicos. Verdade. Por exemplo, a pessoa está com problema financeiro, está com problemas familiares, ter problemas conjugais com o marido, né? Isso é não desejar gravidez, né? Não foi uma gravidez desejada. Ela ter tido, por exemplo, problemas durante esse parto, problemas clínicos, ter tido uma diabetes. A criança nascer com problemas. Verdade. Né? O próprio bebê nascer com problemas graves, né? Nascer com problema cardíaco, nascer com problema... Então, assim... São muitas questões que podem acontecer, né? Então, são fatores que de risco... Pesam muito, né? Que pesam, influenciam dentro dessa vulnerabilidade que ela se encontra e que levam a depressão pós-parto, independente dela ter histórico ou não, que pode acontecer. Por exemplo, poderia ter acontecido comigo. Sim. Né? Assim, eu tinha fatores que justificassem que eu desenvolvesse uma depressão leve pós-parto. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Mas poderia ter evoluído diante da situação. Porque, por exemplo, minha mãe ficou 15 dias e veio embora. E eu fiquei só com essa criança. Com 23 anos e tendo que fazer uma faculdade. Já pensou? Imagina aí. Não foi simples. Foi uma coisa bem complicada, né? De acontecer. Então, assim... Você tem que, se eu tivesse, por exemplo, uma genética ou quadros anteriores... Aí já, com certeza, né? Provavelmente seria desencadeado. Ter desencadeado. E aí é onde você não tenta ser forte. Entendeu? Assim, não dá com a depressão para você ser forte. Porque é uma doença. Pronto, um ponto importante. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Não é sinal que você não é uma boa mãe. Muito pelo contrário. Se você pede ajuda, quer dizer que você vai ajudar realmente seu filho. Porque você precisa pedir ajuda para alguém
para você cuidar melhor do seu filho, estar plena, né? Estar melhor em condições. Você precisa dormir. Né? O dormir sono é o básico, né? É o básico, é essencial. Você precisa dormir, né? Uma dúvida, por exemplo, essa mãe que eu estou te falando, que tá com esses pensamentos, ela, doutora, eu estou pensando em fazer uma cama compartilhada. Porque eu vou botar o bebê do meu lado para poder amamentar e ficar mais fácil, né? Assim, só que eu lembro, né? Na gestação você fica com medo de dormir e passar em cima do bebê. Exatamente, você fica com medo. Né? Não é verdade? Você não dorme, como já aconteceu até com algumas situações aqui, você dorme e o bebê cai. É verdade. Né? Então, assim, tem várias questões, né, que você tem que, analisar e pensar. E, por exemplo, e pensamentos, é muito mais seguro você deixar realmente a criança no berço do lado do que você deixar a criança porque você não vai dormir. Né? O seu cérebro, por mais que você pense que seja mais fácil para a questão da amamentação, mas o seu cérebro entende que você está colocando o seu bebê em risco. Então, você não dorme. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu consigo ficar sem dormir. Não. Dormir é uma necessidade básica. É algo de sobrevivência. Então, você precisa dormir. Você precisa entregar esse bebê e dormir. Né? Coisas básicas, né? E a questão da amamentação também é uma coisa muito importante. Precisa ser dito. Tá bom se você não conseguir amamentar. Né? Seja a mãe que você consegue ser. Seja a mãe possível, né? Não a mãe ideal. A Carol tá aí. Eu lembrei agora, né? Para ela trazer as coisas. Eu queria lhe pedir licença agora para falar das nossas marcas parceiras, né? Sim. E aí, elas são empresas que eu acho muito interessante elas apoiarem, né? Assim, o nosso projeto. E a gente tem que agradecer muito. E elas mandam aqui, ó, presentes para as nossas convidadas. Agora a gente está ficando cada vez mais chique, ó. Nossa, estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Aqui a Arte Farma, que coisa maravilhosa. Uma empresa maravilhosa que eu já sou cliente há muitos anos, né? Que agora manda um presente aí para as nossas convidadas. Então, você que está aqui assistindo, se quer conhecer a Arte Farma, tudo que ela tem aí para oferecer, tanto na parte de suplementação, medicação, né? E também até de cosméticos, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e você vai ver aí, né, as belezas aí, as coisas maravilhosas que a Arte Farma tem para oferecer para a gente. E também deixar aqui, ó, Ana Lobão, que é uma outra, o Ateliê Ana Lobão, é uma outra marca parceira nossa, que desenvolveu uma joia para as nossas convidadas. Viu como nós estamos chiques? Muito então, bom. Você também quer aí conhecer, né, esse ateliê, que é aqui da nossa cidade. Teresina. É uma mulher que faz coisas lindíssimas, assim. Pode ir desembalando aí. A embalagem dela é chique, né? Isso. Bonito. E então, se você quer conhecer joias lindas, joias assim, com muita sensibilidade, com pedras aqui, né, da nossa terra, opala, e outras também, pedras preciosas que ela coloca. Então, você pode aí apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conhecer, porque são mulheres, são empresárias que estão aqui apoiando, né, esse podcast que traz tanto assunto interessante, tanto conhecimento útil aí para a vida, e isso vale muito a pena. Então, agradecer mais uma vez Arte Farma, Ateliê Ana Lobão, e já aproveitar também aqui na levada dos agradecimentos, agradecer a Madame Petit, que é a loja, né, que me veste aqui para todos os podcasts. Então, assim, eu também já era cliente, é uma loja incrível. Se você quiser conhecer também, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e acessar lá o Instagram delas, que é maravilhoso, muitas novidades sempre. Eu quero também falar aqui da Isar BMW, que é a nossa parceira aqui do Elas Têm Poder Podcast, mais uma marca parceira incrível. E se você quer viver uma experiência BMW, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e marcar, agendar lá o seu test drive. BMW é uma marca mundial, de muita qualidade, e eu fico super feliz em tê-la aqui com a gente no Elas Têm Poder. E é isso, agradecer, porque se não fosse essas marcas aqui nos apoiando, né, a gente não poderia estar aqui dando esses presentes lindos aí para as mulheres, né, colocando esse podcast no ar. Então, agradecer, mas vamos voltar aqui para nossa... Muito obrigada Daí depois mesmo, você vai ver com mais detalhe aí as coisas. Exatamente. E é isso, para que a gente possa, inclusive são empresas que
podem ajudar, vamos dizer, essa mãe nesse momento, né? Uma coisa de bem-estar, um óleo pro corpo, um spray, uma joia que às vezes essa mãe pode ganhar. Inclusive lá ela faz umas coisas, tipo, ela pega o desenho do filho e transforma numa joia. Então é bem interessante, assim, e a gente fica feliz, né, de poder contar com marcas assim no nosso podcast. Mas a gente já está quase chegando ao fim. Eu queria lhe perguntar, assim, dentre tudo que a gente conversou, da sua prática no dia a dia lá no consultório, o que uma pessoa não pode falar, por exemplo, para uma mãe que está com depressão pós-parto? O que é péssimo de falar? Olha, o que é péssimo de falar para uma mãe pós-parto é chegar e falar assim, olha, as outras deram conta. Pois é. Nossa, isso é péssimo. Então, assim, comparar ela com alguém que deu certo. Não validar, né, o sentimento que ela tá. Né? Cada mãe dessa, ela tem, como a gente estava falando, tem um histórico, né? É verdade. Tem lá o seu histórico. Então, assim, é importante validar o que ela está sentindo, né? Tipo, não minimizar, né? Não comparar ela com ninguém. Então, assim, comparar é o pior. Então, assim, o que é mais legal de se dizer para ela é dizer, eu entendo que tá difícil, mas eu tô aqui com você. Sim. É apoiar no sentido... Muitas vezes ela só quer ser escutada. Ela nem quer, porque é uma situação que às vezes não dá realmente... Só precisa ser escutada. Ela quer falar, quer dizer lá as dores dela e você escuta. Sem julgar. Né? É uma escuta amiga. Né? Você vai escutar, você vai falar que aquele momento é difícil, não vai fazer um quadro comparativo. Vai perceber aqueles sintomas que a gente conversou aqui, se estão perdurando, né? Se você vê que ela está com esses movimentos com mais de 4 semanas, 5 semanas, já sinalizar para o obstetra, né? E ele indicar para um outro profissional, se for o caso. Outra coisa legal de se fazer também é ir com essa mãe às consultas. Sim, né? É verdade. Compartilhar com a vida dela, né? Tipo, às vezes ela ir no pediatra lá com o bebê, ir lá no obstetra com o bebê, né? Acompanhar ela para ela se sentir cuidada, né? Porque, assim, ela cuida do bebê e as pessoas que estão com ela cuidam dela. Né? Então, assim, essa mãe, ela precisa ser cuidada. Né? É um cuidado compartilhado, né? Porque essa coisa de nasce uma mãe, né? Mas nasce uma mãe que também é esposa, né? Que também é filha, que também tem que tocar a vida dela, né? Que uma coisa que acontece muito é que essa mãe, ela parece que vai ser só mãe. Né? A gente parece tipo assim, eu não vou ter mais vida, agora só vou ser mãe, né? Isso, eu lembro também que nos meus primeiros 15 dias do meu baby blues iniciais, eu tinha essa impressão. Parece pronto, que não vou fazer mais nada da vida. Nos primeiros 15 dias, meu Deus, acabou aqui, né? Assim, como assim? Essa história da amamentação contínua, essa demanda, então a pessoa parece assim, não tenho mais a minha vida anterior e vai ser isso aqui. Não vai ser. Passa, né? Isso passa. Nós podemos testemunhar que isso vai passar. E assim, você tem a segurança, né? Tanto do obstetra, que é o imediato ali, né? E no caso da depressão, do psiquiatra, que vai passar, né? É um momento difícil, mas com a acolhida certa, né? E com tratamento, se for indicado, vai passar. Né? Vai passar porque nós já passamos por isso e tem muita gente para contar a história e com os filhos criados e que deu tudo certo. Graças a Deus, né? Pois é isso, pois eu agradeço bastante. Assim, passou rápido, né? Tá passando bem rápido agora essas conversas, mas eu quero muito agradecer. Mas antes da gente finalizar, falar do ETP Studios, né? Que é esse estúdio que a gente está aqui gravando, Elas Têm Poder. Então, se você quiser vir também fazer um podcast, né? Assim, de algum assunto que você goste de falar, enfim, fazer uma palestra, gravar um curso, qualquer coisa relacionada a infoprodutos, se você quiser fazer aqui, a nossa equipe está preparada para lhe atender. É só acessar aí. Em algum lugar vai ter o telefone aqui, o WhatsApp da equipe. Você marca aqui, agenda uma visita, né? Conversa aqui com eles para que você consiga transformar a sua ideia aí no infoproduto de qualidade, seu conhecimento. Porque eu acho muito importante. Tem tanta coisa importante que cada mulher que já sentou aqui, né? Sabe e que poderia ser transformado num curso, né, em alguma coisa assim que até para realmente passar todo esse conhecimento, já que a pessoa às vezes não pode ir lá, não pode ter acesso ao serviço dessa pessoa, mas criar, vamos dizer, alternativas também de passar esse conteúdo. Então, aqui no ETP Studio a gente consegue, né, fazer essa transformação aí do conteúdo em um infoproduto de qualidade. É só você entrar em contato
E a gente terá todo o prazer de receber aqui nesse lugar que foi montado, né? Foi criado para isso. E é isso, a gente está chegando nos nossos momentos finais. Queria lhe perguntar se você quer deixar alguma outra mensagem que ainda não foi dita aqui, um recado importante, né? Eu sei que você atende aqui, você também atende online? Atendo online. Atende nesse prédio, né? Que é o edifício Diamond. No Diamond, atendo presencial e online, mas aqui mesmo. Online, né? Exatamente. Olha aí, então você que está assistindo, se você de alguma forma entendeu aí que precisa, né? Dessa consulta, dessa profissional, ou conhece alguém, é só seguir ali a rede social, né, da doutora Daniela, que a gente vai deixar aí também, e entrar em contato. Lá tem todos os dados, né? Tem os dados, aí tem onde eu atendo, aí tem um link que já direciona diretamente para o WhatsApp, aí que pode falar comigo diretamente. Muito bem. Então, vamos lá, vamos nos ajudar. Se tiver alguma mulher aqui assistindo, né, que conhece uma mulher que precisa, dá a dica, aproveita, compartilha esse episódio com o máximo de mulher que você puder, porque pode ajudar alguém. E até com homens também, né? Existem os maridos, os irmãos, enfim. E deixa teu like aí, porque é muito importante também essa interação no vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas e a gente consiga levar esse conteúdo, né? Ajudar, de repente, aí alguém que está precisando nesse momento. Então, por hoje, né, nossa conversa aqui com a doutora Daniela vai chegando ao fim. Agradecer mais uma vez e desejar a você que está aí do outro lado força, né? Se está precisando desse momento, desse acompanhamento, está passando por alguma situação, tudo tem jeito, né? A gente consegue pessoas que possam nos ajudar e a gente está aqui para isso. Então, não desista, né? Não pense que não vai mais ter jeito, que tem. E na próxima semana a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.